Bom, boa noite a todos. Conseguem me ouvir com clareza? Sim, Beleza, então vamos dar início à aula de hoje, que é falando um pouquinho sobre cirurgia coloproctológica. A aula será gravada, o link já está no chat para vocês poderem assinar a presença, tá bom? Qualquer dúvida podem ir jogando no chat que eu tento responder ao mesmo tempo. Se não, pode deixar para o final da aula. Então, o que é que a gente vai ver hoje sobre cirurgia coloproctológica? Fissura anal, as hemorroidas, a fístula anorretal e a ressecção abdominoperineal. Então, eu selecionei temas diferentes daqueles que eu dei no ano passado, e aí eu vou passar as duas aulas para vocês, porque é muito vasta e é necessário que haja, assim, um mínimo de conhecimento em cada um desses temas, né? Então, só para a gente recuperar e entender tudo aquilo que vai ser falado, nós vamos falar muito sobre as criptas anais, né? Então, elas ficam localizadas aqui. Eh, Nós temos a parte do esfíncter interno e externo e superficial. Isso a gente vai estar falando muito sobre essa área aqui, né? Como a gente não vai estar falando sobre nesse momento inicial, sobre o reto, a gente não coloquei outra anatomia, tá? Outra coisa importante são as glândulas anais, né? Então, as criptas e as glândulas anais, nós vamos ter bastante, são causas de bastantes doenças anorretais, né? Aqui fica melhor visualizado e algo importante também é essa linha pectínea, tá? Ela é muito importante no componente de dor no pós-operatório, tá? Ou para a realização e escolha da analgesia adequada. Bom, então vamos dar início falando sobre as fissuras anais, que são o quê? Úlceras ou fendas, né, na região mucocutânea do canal anal. Elas têm umas localizações diferenciadas. O paciente aqui está na posição litotômica, né? Então a gente vê a parte de trás, né, a parte posterior do paciente é essa aqui, onde se apresentam 90%, né, das fissuras, elas estão na comissura posterior do canal anal. Isso se dá por quê? Porque é uma região um pouco menos vascularizada e dessa forma é mais suscetível, né, pós-trauma, a permanência, na verdade, de uma fissura ou de uma úlcera ali. Seguido da localização menos comum, que é a comissura lateral e depois a anterior, tá? Aqui nesse estudo a gente vê que a maioria desses pacientes com fissuras, eles têm uma idade jovem, intermediária. Isso se refere ao quê? Dificilmente nós vamos ter uma criança com fissura, porque o tônus e a elasticidade anal, ela é bem maior, né? Então, geralmente, não há, então, um rasgo, né, no momento da evacuação. E a maioria delas vai ser posterior, né, por esse motivo da vascularização que eu falei para vocês. Então, na fissura anal, nós vamos ter uma laceração daquela pele que cobre o ânus, né? Se vocês não estiverem me escutando, é só visualizar no computador de vocês, que tem para áudio no computador, ou então no celular, tá? É, e nesse momento em que há essa laceração do canal anal, o paciente sente uma dor muito forte, né? E um sangramento vivo, né? Então, a causa da fissura anal, ela está relacionada ao trauma, né? Um dos traumas mais comuns é a constipação, né? Então, o paciente tem uma constipação intestinal e essas fezes endurecidas no momento da passagem, elas vão, então, favorecer essa laceração. Conforme ocorre essa laceração e essa dor ao evacuar, no momento em que ocorre isso, há também um crescimento da
hipertonia esfincteriana, porque o esfíncter, no momento de dor, ele se torna mais contraído, né? E dessa forma Olha, tá dificulta a falando de passagem das fezes. Ah, não. É, justiça. Bom, na fissura anal, nas lesões mais crônicas, né, que a gente estipula ali umas 8 semanas, em torno de 2 meses, né, nós temos também associado a exposição de uma papila anal hipertrófica, que é um papiloma, um plicoma sentinela de uma hemorroida que já ocorreu ali, né? Isso é normal acontecer, faz parte de uma tríade que é comum quando o paciente tem fissura anal, né? Então, isso é possível verificar no exame físico, né, que precede o tratamento dessa fissura. Na avaliação, é importante hoje, né, se fazer a avaliação de uma manometria anal, justamente para identificar se o paciente já tem essa hipertonia, porque é necessário, às vezes, o médico associar pomadas que aliviem essa hipertonia, para que assim, associado à terapia alimentar, ele consiga um tratamento, né, solução no tratamento conservador, né? Porém, se isso não ocorre, né, o paciente é candidato a uma cirurgia. Aqui a visualização, então, de uma fissura posterior, mais uma vez, o paciente está em posição litotômica, então, uma fissura posterior, né, anal crônica, onde nós temos elevação de bordos. Aqui está sangrante porque já foi curetada, mas o leito, geralmente, ele é um leito desvitalizado. Então, no homem, essas fissuras geralmente estão na parte posterior, né? Porque além de ter uma irrigação mais deficitária, ele tem também o reforço, né? A gente tem o reforço do feixe pubo-retal, né? Para expelir essas fezes. E então há uma força maior, um espasmo maior acentuado nessa região. Quando no homem essa fissura é anterior, é necessário que se façam o diagnóstico de diferencial para tuberculose intestinal, para sífilis, câncer e doença de Crohn. Na mulher, pode ocorrer essa fissura anal anterior, principalmente naquelas que são primíparas e que houve uma certa força durante o trabalho de parto. Em qualquer um dos pacientes que cheguem, né, no consultório médico, com o diagnóstico, que é feito o diagnóstico de fissura anal, ele deve ser triado para sorologia de HIV, porque existe uma condição mais eh, sujeita ao caso, né, das fissuras, quando o paciente tem sorologia positiva para HIV. E aqui, no diagnóstico diferencial, neste caso aqui, a gente visualiza, então, um câncer anal. É uma fissura associada, mas é um câncer anal. Então, por isso, é necessário que se faça, além do exame físico, os diagnósticos complementares de imagem. Então, voltando à principal causa, né, da fissura anal, é a constipação intestinal. Então, aquelas fezes endurecidas vão passar no canal anal e provocar essa laceração. E isso ocorre de uma forma muito dolorosa, contraindo os esfíncteres e, naquele momento, dificultando ainda mais a passagem do bolo fecal. Então, com esse advento de dor, o que ocorre? O paciente protela a próxima evacuação, porque ele não quer sentir dor. E isso piora a condição, né, daquelas fezes que já estão no reto, né, no cólon sigmoide e reto, e perdem água, né? Ao perder água, serem absorvidos água,
para a luz intestinal, elas se tornam mais sólidas e ainda endurecidas, tornando isso um ciclo vicioso se não for impedido por uma orientação, né, adequada o quanto antes. E aqui vejam que a gente já tem esse fundo esbranquiçado e fibrosado que compreende já uma fissura com mais de 8 semanas. Então, o que que ocorre, né? Quais são os fatores predisponentes para essa fissura anal acontecer? Pode ocorrer lá nas criptas uma infecção, né? Uma obstrução e consequente infecção, que é altamente dolorosa, né? E leva à fissura, porque o paciente protela a evacuação. As hemorroidas também são um fator associado, por quê? Porque devido à perda sanguínea, aquele paciente protela a evacuação. E ao protelar a evacuação ali no local, aumenta dessa forma com a pressão a estase venosa, o que piora o sangramento no momento da evacuação. Outro ponto, outro fator muito importante é a diarreia, né? Então, o fato daquele paciente estar com uma diarreia, que são a ida ao banheiro acima de 3 vezes, de 3 evacuações em forma líquida, né? Então, nós vamos ter uma alteração de pH dessas fezes ácidas, né? E aumenta o fator irritante, né, ao esfíncter, aumentando a dor e aumentando o espasmo local. E dessa forma, piorando a condição dessa fissura anal. E ainda o uso do papel higiênico. Então, o uso do papel higiênico provoca irritação local. Então, o que se recomenda é que sempre que possível esse paciente consiga lavar e secar com uma toalha, né? Então, é muito importante a limpeza, né? Até por todas as dobras que o ânus tem, a limpeza com água, né? E secar com uma toalha. Então, pensando, na parte anatômica, né, dessa fissura anal. Geralmente, ela se apresenta apenas uma fissura, né. Ela pode ser classificada como aguda ou crônica. A gente já sabe, então, que dentro de 8 semanas ela vai ser classificada como aguda. E aí ela vai ter características de ser superficial, das bordas acompanharem o tecido, não serem salientes, o fundo é avermelhado, né, é brilhante e o paciente relata acontecimento recente do início dessa dor, né. Já na crônica, nós vamos ter bordos elevados, uma fibrose extensa, um aspecto de calo, de calosidade, e o fundo ou leito daquela fissura, ele vai ser branco acinzentado, né? E podem ser observadas também as fibras musculares. Em qualquer um dos estágios que esteja essa fissura, pode ocorrer a supuração e o abscesso, tá? O abscesso, ele é presente na maioria dos acometimentos anorretais, né, então ele não é exclusivo do caso de uma fissura anal, ele pode acontecer numa fístula, numa hemorroida, né, então ele está interligado a todas essas patologias de doença anorretal. Microscopicamente, o tecido se apresenta inflamado, com denso infiltrado linfoplasmocitário e o edema. O edema não está apenas local, e sim no tecido adjacente, o que provoca uma maior dor. E aí, os responsáveis pela tríade, né? Nós temos um, uma hemorroida sentinela, né? Que a gente chama, que a literatura aponta como uma hemorroida sentinela de Brody, a própria fissura, né, e a papila hipertrofiada. Então, geralmente, o paciente com fissura, ele apresenta essa tríade, né? Ao exame físico é possível verificar os 3 pontos, né?
Precisa muitas vezes tirar aquela hemorroida? Depende, só se for uma fissura, né, crônica, ao qual vai haver uma intervenção cirúrgica e aí já faz a ressecção, né. Então, os componentes dos sintomas desse paciente vai ser uma dor intensa, empontada no momento da evacuação, por isso que ele protela a evacuação. Pode estar associada à presença de sangue, na maioria das vezes sim, né, mas às vezes o paciente nem observa se está, associado, né, ou se quer ver as fezes para poder identificar se tem sangue nessas fezes. O prurido está muito associado à falta de higiene, né, então ele não lava, apenas passa o papel higiênico e existe uma, secreção que vai se acumulando ali localmente, né. E isso faz com que haja o prurido, né. E pode levar à infecção e ao aumento dessa secreção, e aí se tornar então nós temos uma migração para um abscesso anorretal. Então por isso que a limpeza ela é muito importante, precisa ser com água e limpeza com toalha, né. Dependendo da gravidade dessa fissura anal, o paciente vai ter uma alteração na micção, ou seja, a micção dele não vai ter um esvaziamento completo. Ele pode, referir também uma dor, no quadril e membros inferiores, porque há uma interligação ali com o nervo pudendo e o nervo ciático. Então, é uma dor que, não está apenas relativa à parte anal, né, mas que pode eventualmente o paciente mais crônico, né, ou mais, sensível, apresentar qualquer uma dessas, referências de dor, dor de quadril e membros inferiores. No exame, no diagnóstico, então, é fundamental que seja feita uma inspeção, um exame físico. A gente divide o exame físico estático e dinâmico. O estático é quando apenas se abre e se visualiza o ânus. O dinâmico é quando é possível, né, dependendo da gravidade dessa fissura, é possível fazer um toque pressionando o lado contrário à fissura, para ver se tem associação de mais alguma patologia, né, ou se é mesmo apenas a fissura, né. Quando se palpa a fissura, principalmente a crônica, né, é possível sentir algo mais fibroso, mais endurecido. O exame, ele é o exame físico, às vezes se espera o momento inicial de tratamento, para que o paciente possa fazer um exame de imagem, como uma anoscopia, uma retossigmoidoscopia, ou se o paciente tiver mais de 45 anos, aí fazer mesmo uma colonoscopia, tá? Para extinguir, né, fazer um diagnóstico diferencial, daquela fístula. Então, a gente sabe que nas complicações do paciente ter uma fissura, ele pode cursar com abscesso anal repetido, pode haver também fístulas, pode evoluir para uma constipação anal crônica, um prurido anal pela questão da higiene, uma fibrose do pecten, né, que é próximo a esta área, e o fecaloma, por tentar protelar essa evacuação. Então acaba que a situação apenas se complica mais ainda, né. Nos casos agudos, não é indicado inicialmente o tratamento cirúrgico, né, então se espera fazer o quê? Corrigir o efeito causal, o que leva a uma fissura anal? A constipação intestinal, né, de uma forma geral. Ah, mas o paciente não tem uma constipação anal, então, se ele teve um coito anal, né, ele dependendo da forma como ele fez isso, ele também pode evoluir com uma fissura, né. Então, a gente usa muito hidratante, tá, e, no caso o Bepantol e o Proquitil, lubrificantes, além da dieta, né,
para poder amolecer essas fezes. Ele não pode ficar com diarreia, mas também não pode ficar obstipado, né? Então tem que ser fezes macias para que o paciente consiga fazer a cicatrização anal. Associar analgésicos e anti-inflamatórios orais, desculpa. Em alguns casos, se usa também corticoide em forma de supositório via anal. O banho de assento ele é muito importante porque ele ajuda a manter a área limpa e com menos dor, né? A diminuir o edema local. Naqueles pacientes que não sentem tanta dor, né? Que são fissuras crônicas, a gente pode agudizar o leito dessa fissura, cauterizando com nitrato de prata, pode ser a 5 ou 10%. O laser de baixa intensidade infravermelho pode ser utilizado principalmente na borda de fissuras crônicas para redução de dor e edema, né. Naquelas que são fissuras agudas, podem ser utilizado, mas deve-se esperar um segundo momento, porque ele pode também, na contração que ele provoca no momento da aplicação, piorar a dor desse paciente, mesmo estando fazendo o infravermelho para dor. E, acima de tudo, abolir o papel higiênico, as bebidas alcoólicas e os alimentos condimentados, porque eles pioram, né, a sensibilidade anal e dessa forma, pioram, né, a questão do componente dor, né. Então, o tratamento na fissura anal, ele pode ser conservador, seguindo tudo aquilo que eu já listei, ou ele pode ser associado também, se houver uma hipertonia, né, pode ser associado o isosorbida a 1%, que é uma pomadinha tópica, pode ser manipulada, e reaplicar várias vezes no dia para que haja, então, um relaxamento desse esfíncter, tá. Ou, no caso de encaminhamento cirúrgico, envolve a secção in esfincteriana interna, tá. Isso é muito importante. A parte externa, se houver uma secção do esfíncter externo, esse paciente pode ficar com incontinência anal. Então, por isso, quando há necessidade, é feita apenas a manipulação do esfíncter interno. E, claramente, na úlcera crônica existe uma condição, uma indicação cirúrgica, né. Geralmente a cirurgia que pode ser feita é a fissurectomia clássica, que é chamada de operação de Gabriel, onde é feita a retirada da úlcera, da hemorroida e da papila hipertrófica, né. Muitas vezes fica aberta essa região, então se torna uma ferida aberta, mas como já foi removido tecido, né, que estava cronificando, é mais fácil, com medidas conservadoras, obter o fechamento total, né. Pode ser feita, associada a esse procedimento, uma esfincterectomia para prevenir, então, os espasmos e a recidiva dessa fissura anal, né. Ou se fazer uma cirurgia de retalho, que é pego o tecido próximo e feito um fechamento, eh, para que não tenha nenhuma ferida aberta. Então, existe já uma tendência grande a fazer o retalho e com bons resultados. Então, geralmente no pós-operatório da cirurgia de retalho é feito apenas o antibiótico por 24 horas, mantém-se por 4 dias um anti-inflamatório não hormonal e o analgésico não opioide, né, e a importância de realizar o banho de assento 4 vezes ao dia. Ele vai proporcionar uma limpeza local importante. Se a gente observar no pós-operatório que existe uma secreção ainda presente, a gente inclui nesse banho de assento 1/4 de um comprimido, de permanganato de potássio, para provocar uma limpeza adstringente e melhor,
para que não haja infecção desse procedimento. Bom, até aqui tudo bem? Bom, vamos seguir então para a parte de hemorroidas, né? Aqui a gente vê as veias congestionadas, o plexo hemorroidário. A gente tem o plexo hemorroidário superior e inferior. Então, nós vamos ver, né, na hemorroida, uma dilatação varicosa no segmento anorretal, seja ele acima do esfíncter interno ou abaixo do esfíncter interno. Então, na classificação, a gente classifica como hemorroidas internas, externas e mistas. A interna é aquela que é exclusiva, né, onde tem o plexo hemorroidário superior. As externas, as que são irrigadas pelo plexo hemorroidário inferior. E as mistas, geralmente, são componentes mistos, né, onde já tem uma evolução mais longa e nós vamos ter, então, a hemorroida interna e externa, né? Então, existe a irrigação dos dois plexos. As hemorroidas internas, elas são classificadas em 4 graus, né? Então, o primeiro grau é uma hemorroida que sangra apenas durante a evacuação, né? E isso se as fezes estiverem mais endurecidas, mais sólidas. A de segundo grau, ela sangra durante a evacuação, mas apresenta um mamilo hemorroidário prolapsado, que após o momento da evacuação, ele se reduz espontaneamente. O terceiro grau, ele sangra durante a evacuação, ele tem um mamilo hemorroidário prolapsado, mas que necessita de uma redução manual para que ele saia da parte anal, né? E o quarto grau é aquele que a gente não consegue reduzir manualmente, né? Então, quais são os candidatos à cirurgia terceiro e quarto grau? Então, aqui a gente visualiza nesse outro quadro, né? Então, no primeiro e segundo grau, nós vamos ter a, as terapias conservadoras, né? A esclerose, a coagulação, a ligadura elástica, né? São medidas utilizadas nessas hemorroidas grau 1 e 2, né? No grau 3 e 4, aí nós vamos ter, então, a hemorroidectomia, né? Aberta ou cerrada, conforme as duas técnicas. Na hemorroida externa, a gente classifica também, segundo o Gabriel, em aguda e crônica. Aguda é quando o paciente apresenta um trombo hemorroidário, que dói muito, né? O paciente não consegue sentar, é uma dor contínua, ou uma, uma hemorroida crônica, né? A crônica, ela tem vários plicomas, já não estão mais na parte aguda, ou que também é chamado de mariscos, porque se apresenta circunferencialmente ao ânus, né? Como mostra nessa foto aqui. Então, o porquê que ocorre, né, a hemorroida? A hemorroida, ela ocorre, principalmente a interna, ocorre por conta do plexo hemorroidário superior, né, que é trazido, é alimentado pela veia retal superior, porém, ele não tem válvulas, é avalvulado, né? Então, uma veia avalvulada, ela não permite, não ajuda o retorno venoso, né? E associado a isso, o fato da gente sempre ficar numa posição ereta e o peso que a gente faz, ou a força que a gente faz, são fatores básicos para predispor, né, o surgimento da hemorroida. Outra coisa importante é a forma como a gente faz essa evacuação. Então, nós precisamos diminuir a angulação para 35 graus, para que eu tenha o mínimo de força, né, realizada durante essa evacuação. Então, quando a gente senta em 90 graus, eu estou aumentando muito, né, essa força evacuatória,
né? Porque eu não estou relaxando o meu músculo pulvo retal. Então, a forma correta de evacuar, né, é tornando essa posição em 30 graus, que seria originalmente a forma como as pessoas faziam antes a evacuação sem a evolução dos vasos. Então, outros fatores predisponentes, hereditariedade, o fato do paciente ter uma constipação intestinal ou uma diarreia frequente. No caso da mulher, a gravidez, mas que desaparece, na maioria das vezes, espontaneamente após o parto. A insuficiência cardíaca congestiva pela causa do edema de membros inferiores, então aumenta muito o edema de membros inferiores, assim como a hipertensão portal. Dessa forma, piora ainda mais o retorno, né, dessa veia, né, e fazendo com que haja uma estase muito maior. Por isso que nesses casos a gente sempre vê os pacientes, né, com hemorroidas trombosadas. Esforços físicos violentos, então, às vezes nós temos esportes de grande violência, de grande impacto. Ele é o suficiente para promover a hemorroida. Tumores na cavidade abdominal, onde há uma pressão maior, impede esse retorno venoso. E o paciente que tem vômitos repetidos, pelo mesmo motivo, pela pressão intraabdominal maior, provocando então a dificuldade de retorno nos plexos hemorroidários. Na anatomia patológica, quando a gente enxerga essas hemorroidas internas no exame, o que que a gente observa? Naquela primeira foto, os vasos dilatados, né? Paredes espessadas, formação de coágulos e vários trombos em organização, com aspectos cúbitos ou cilíndricos. A diferença para as hemorroidas externas é que e- esse, esse abaulamento, né, essa dilatação, ela vai estar revestida de tecido epitelial, né? E pode ser achado, dependendo do grau, né, uma erosão, uma ulceração e um edema ou um infiltrado leucocitário, principalmente pelo contato daquela hemorroida com as vestes, com a roupa, né? Então, nos sintomas, o que que o paciente vai apresentar? Nas hemorroidas internas não complicadas, a gente já viu que é a perda de sangue no momento da evacuação. Nas hemorroidas internas de terceiro e quarto grau, né, onde o mamilo fica exteriorizado, pode ser associado também a laceração, sangramento independente da evacuação pelo contato, pelo fato de sentar, pelo contato com a roupa e uma presença contínua de secreção, né? Alguns casos pode apresentar também um pseudoestrangulamento, presença de pus, gangrena local. Nas hemorroidas mistas, né, nós vamos ter também essa questão do pseudoestrangulamento hemorroidário e uma dor intensa associado, né, por conta do espasmo esfincteriano. Então, aqui a gente vê na foto as hemorroidas de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau, onde já há necessidade de uma redução manual, e de quarto grau. No quarto grau, o exame físico já se apresenta dessa forma aqui. Então, ela não regride. E isso aqui aumenta muito a dor do paciente, né, no momento de evacuar. Então, se houver fezes endurecidas, vai piorar essa hemorroida de 4 graus. Então, o diagnóstico é o exame físico, é feita anoscopia para visualização e, às vezes, já visualização das hemorroidas internas e, às vezes, já o tratamento, né? É possível ligar ou fazer uma escleroterapia dessas hemorroidas. É importantíssimo o exame de manometria para saber se tem uma hipertonia associada, né? E o exame de retossigmoidoscopia ou rígida ou flexível, hoje se usa muito mais a flexível,
né? E se o paciente tiver também uma idade superior a 45 anos, onde já há uma necessidade de rastreamento para o câncer coloretal, se faz então uma colonoscopia. O tratamento vai se basear em tudo aquilo que a gente viu, na classificação, na etiopatogenia, no aspecto anatopatológico da doença. A parte clínica, ela precede a condição cirúrgica. Então, não tem como o paciente ir para uma cirurgia se ele não se adequou a um regime dietético, porque senão ele não vai conseguir enfrentar de forma adequada o pós-operatório, né? Então, se inclui a parte dietética, algumas substâncias farmacológicas, quando o paciente não consegue regular a parte alimentar, tornar essas fezes mais macias, aí se entram com substâncias farmacológicas para tornar mais macias essas fezes, né? E abolir o papel higiênico. Então, isso é mandatório para indicar o paciente para uma cirurgia, porque senão vai ter problema e pode ter problemas bem graves no pós-operatório. Então, no tratamento da hemorroida, a gente tem o tratamento esclerosante, que ele não há uma necessidade de ser realizado em centro cirúrgico, né? Pode ser via ambulatorial. É utilizado nas hemorroidas de primeiro grau. É um tratamento um pouco longo, porque ele implica a realização de uma anoscopia com uma injeção pode ser fenol junto com óleo de amêndoas, pode ser uma solução salina. Tem alguns esclerosantes que podem ser utilizados. Só que isso, o paciente, se ele tiver mais que um mamilo, ele vai ter que fazer isso de formas repetidas com intervalo de uma semana, né? Então, por exemplo, se inicia com um mamilo que está próximo das 7 horas, depois vai para o das 11 horas e depois o das 3 horas. Por quê? Porque é uma forma de seguir a anatomia desse ânus, tá? As complicações, porque o paciente não é sedado, são principalmente a dor, né? Que é uma dor bem forte, apesar de só ser infiltrado 1 a 2 eh, ml, desculpa, por semana. Então, há uma necessidade de várias aplicações, se tiver mais que um mamilo. Isso torna desgastante, né, o momento, além da questão da formação da escara e, consequente, a escara haver uma hemorragia, né. Então, tem sido um pouco mais abolido esse tipo de tratamento, mas ainda é listado como um dos tratamentos em uso. Outro tratamento bem comum é a ligadura elástica. São as 2 pinças que, necessárias para se fazer, então, esse procedimento. São utilizadas nas hemorroidas internas, tanto de primeiro quanto segundo grau. A complicação é a dor e hemorragia. Por isso que, para fazer também qualquer um desses procedimentos, que não seja cirurgia, é interessante que o paciente já tenha evoluído na parte da dieta, porque senão o paciente vai ter mais dor e hemorragia. O momento de se fazer esse tratamento vão ser só hemorroidas que estão acima da linha pectínea, que é onde o paciente não vai sentir dor durante o procedimento. Então, não se deve nunca fazer em hemorroidas que estejam abaixo da linha pectínea. Então, após passar o anoscópio, né, a pinça entra dentro dessa outra pinça circunferencial, onde já tem uma liguinha que foi introduzida aqui, vai pinçar e estrangular, né, com essa liguinha esse mamilo, que vai caindo conforme naturalmente perde a vascularização. Nesse momento de cair, se o mamilo for muito grande, pode haver sangramento, né? Mas na maioria das vezes é um tratamento tranquilo. Aqui é um infravermelho para cauterização, né? São poucos os centros que fazem essa forma de cauterização, mas fica dessa forma aqui, ó.
também pode ser realizado. As mesmas complicações, a dor e a hemorragia. No tratamento cirúrgico, então, tem a cirurgia de Milligan-Morgan, né, que consente na ressecção desses mamilos, né, no sentido horário, e fica com uma ferida aberta, que é chamada de ponte de drenagem, né? Por isso que é muito importante o paciente já ter feito todas as para que no pós-operatório ele não tenha aumento de dor, porque tem uma ferida aberta ali na hora da evacuação, né? E de Ferguson, que é um método fechado, né? Por ser fechado, aumenta mais ainda a questão de dor e edema, de uma forma geral, né? Então, o pessoal geralmente usa mais milimorgum. Na, na, na ressecção de uma hemorroida externa, apenas é feita pinçamento, a infiltração de uma lidocaína com epinefrina para não ter o sangramento. Então, pega a hemorroida trombosada, é feita uma abertura, é retirado todo o conteúdo, né, de coágulos e às vezes um pouquinho do tecido adjacente, e aí fica uma ferida aberta também, que é feito tratamento conservador, né, com analgésicos e a limpeza com banho de assento. Esse é uma outra forma de fazer hemorroidectomia, que é usando, que a gente chama de PPH, que é usando um grampeador. Então, esse grampeador com o dilatador, ele é introduzido no canal anal, é feita uma ressecção da área, né, das hemorroidas, e em seguida o fechamento, mas aí é uma cirurgia mais rápida porque fecha já circunferencialmente com aquele grampeador. Bom, as complicações de uma forma geral, elas envolvem a retenção urinária, que é transitória, né? É apenas relacionada à manipulação local. Então, é necessário que, se o paciente não teve diurese espontânea em 6 horas após o procedimento, que seja passado um catéter de alívio para esvaziamento, né? Isso para não haver um acúmulo de urina ali e um aumento da, da bacteremia, no caso, né, presente, e não ter também o aumento do componente dor, né? Pode haver hemorragia. No caso do uso do PPH, pode acontecer uma estenose anal, né? Ah, pode também haver uma incontinência anal se houver secção dos dois esfíncteres, principalmente o esfíncter externo, que é o que mais promove continência, né? O, o edema ele está presente na maioria dos casos pela manipulação, por isso que quanto mais rápido o procedimento e menos manipulação, menos dor esse paciente também vai ter, né? E uma limpeza inadequada no pós-operatório pode levar à formação de abscessos anorretais. Bom, até aí tudo bem? Ninguém está tendo dúvidas, vou continuar. Então, nós passamos então para as fístulas anorretais. Então, são processos supurativos crônicos caracterizados por uma comunicação anormal entre a porção anorretal e os tecidos ou órgãos próximos, né? E aqui a gente tem a visualização, a formação do abscesso quando não há um rompimento da pele, né? E a formação das fístulas quando há o rompimento da pele. Quanto mais tecido elas envolverem ou quanto mais parte de esfíncter, mais complexas elas são. Então, na etiopatogenia, nós vamos ter 95% dos casos vão iniciar na infecção, então, da cripta, né? E se expandir para a glândula anorretal. E aí nós temos a formação de um abscesso. Não são todas as formações de abscesso que promovem uma fístula, né? Isso fica em torno de 50%. Então, todo mundo que faz um abscesso anorretal,
50% dessas pessoas podem evoluir com um trajeto fistuloso, ou não, são as outras 50%, né? Após a drenagem, se estabelece, então, esse trajeto crônico, que é o que precisa ser tratado, né? O orifício onde sai o pus, né, que é a parte mais externa, a gente chama de orifício secundário. E o orifício onde iniciou a inflamação daquela cripta, né, nós chamamos de orifício primário. Isso é importante para a questão de entender como se forma essa fístula. Então, 95% vai ser de infecção de cripta e as outras 5% vão estar relacionadas ao trauma, né? Pode ser por acidente ou arma de fogo, ou trauma local. Pode estar relacionado com a doença de Crohn, com a retocolite ulcerativa, com a infecção posterior a uma fistulação de um tumor, né? Pode ser também por processos inflamatórios inespecíficos, quando o paciente tem uma tuberculose intestinal, ou após um tratamento cirúrgico, ou ainda relacionado às hidroadenites, né, que são as infecções das glândulas sudoríparas e as doenças venéreas, né? Então, esses 5% estão nessa área aí. Na classificação, elas são classificadas em relação ao trajeto, em relação ao número de orifícios e em relação ao comprometimento no músculo esfincteriano. Então, quando a gente fala em relação ao trajeto, elas podem ser completas quando é possível localizar o objeto, o orifício primário, o trajeto e o orifício secundário, né? Onde há a saída daquela secreção. Nas incompletas, só é possível, então, visualizar o orifício primário e o trajeto, mas não tem o orifício secundário, então não tem uma saída. Nessas incompletas, a formação de abscesso é muito mais comum. Quando a gente fala em relação, a classificação em relação ao número de orifícios, elas podem ser simples, quando só tem, então, o orifício primário, o trajeto e o orifício secundário, ou complexas. E aí elas podem ser complexas de duas formas. Tem um orifício primário e vários secundários, e aí a gente chama de fístula em ferradura, ou pode haver, isso bem mais raro, né? Ocorrer então a infecção de duas ou mais criptas simultaneamente, originando então vários trajetos, 2 ou 3 trajetos distintos, né? Então, aí já são fístulas complexas. Nas fístulas anorretais, é feita também a classificação do comprometimento ao músculo esfincteriano, né? Então, ela pode ser intraesfincteriano, pode ser superficial ou profunda. Ela pode ser extraesfincteriana, quando ocorre no tecido subcutâneo e não atinge a massa esfincteriana, e é mais fácil de tratar, né? Ela pode ser interesfincteriana, quando ocorre no trajeto, né, entre a porção superficial do esfíncter e o esfíncter interno, ou a transesfincteriana, que atravessa a massa esfincteriana, né? Essa é a mais difícil de tratamento, né? Ela pode ser na parte superficial ou profunda, que torna ainda mais difícil a resolução. E aqui a gente vê os locais, né? Então, extraesfincteriana, que já vem, não compromete a parte dos esfínteres, a supraesfincteriana, a transesfincteriana, que aí já pega os dois esfínteres, né? O interno e o externo, interesfincteriana e ainda tem a submucosal, que também é bem tranquila de tratamento. Então, os sintomas são a presença de secreção purulenta, né? A drenagem contínua ou intermitente
do orifício secundário, então ele pode ser contínuo, todo dia tá suja a calcinha ou a cueca, ou ele pode simplesmente, né, ter períodos onde ele não tem drenagem, né. E se cicatrizar o orifício, né, secundário, o paciente vai evoluir com abscesso, e tendo abscesso, aí ele evolui com a febre, que precisa esse abscesso ser drenado. E aí é drenado cirurgicamente, né. Então, o tratamento das fístulas anorretais envolve a fistulotomia e a fistulectomia, né. Uma das formas de tratamento é os lift de procedimento. Existem tratamentos que envolvem, a cauterização e curetagem a laser, a colocação de, colas cirúrgicas, né. Muitos desses tratamentos aumentam muito, então, a recidiva dessas fístulas, né. E também há uma necessidade de se ter atenção à questão da incontinência. São procedimentos rápidos, mas têm uma complexidade técnica alta, né. Então não se pode, eh, achar que é muito simples, né, o procedimento. Então, no pós-operatório é muito importante a questão do manejo dietético, o uso dos analgésicos, importantíssimo o banho de assento, né. E naqueles pacientes que têm as fístulas transesfincterianas, a maioria dos coloproctos, eles vão deixar um cetom, que é também chamado de sedênio, que é um fio que vai passar pelo trajeto da fístula. Ele serve para quê? Em alguns casos, para drenagem, principalmente quando ainda não se vai propor o tratamento completo daquela fístula, porque a causa da fístula pode ser uma doença inflamatória, né, ou de corte, né, que aí é a maioria dos tratamentos, onde vai sendo feito uma diminuição, né, desse sedênio de forma ambulatorial, uma amarração menor, e onde ele vai passando, né, o corpo tenta expelir ele e ele vai fibrosando, então vai acabando com aquele sítio de fístula, né. E aqui é um exemplo da foto onde nós temos o sedênio. Tem pessoas que fazem com fio, tem quanto mais macio o material, melhor, né, porque aí não incomoda. Isso aqui vai ficar, às vezes, até 3 meses no paciente, né, só vai reduzindo esse sedênio. Aqui é um material mais fácil, parece borracha, parece um dedo de luva, onde é feito, então, esse amarração desse trajeto e no pós-operatório é diminuindo essa amarração conforme o organismo vai cicatrizando e expelindo, né, para ocorrer essa cicatrização. E já finalizando então a aula de hoje, nós vamos para a parte de ressecção abdômeno-perineal, né. Eu vou falar só desse tipo de ressecção, porque senão a gente não teria tempo, né, e ficaria muito cansativo. Então, é uma ressecção que é muito seletiva, né, onde vai ter uma ressecção completa, né, da parte baixa do cólon, né, geralmente pega ali o finalzinho do sigmoide, reto e ânus e é feito retirado completamente, onde vai ter uma criação de uma colostomia terminal em sigmoide ou cólon descendente, né, e também a parte da ressecção perianal. A indicação está restrita aos cânceres retais, principalmente próxima à válvula de Hosting, ao câncer anal e à doença inflamatória intestinal complicada, que envolve múltiplas fístulas em ânus, né. Eh, então as principais indicações são essas. Na indicação, é muito importante que isso seja discutido com toda a equipe, com o paciente, a proposta do tratamento, porque isso vai alterar permanentemente a imagem corporal desse paciente, vai alterar a qualidade de vida, embora ele seja totalmente reabilitado, a maioria deles são reabilitados e se adaptam à mesma condição.
grande chance de alterar a função sexual, porque mexe muitas áreas próximas, aí geralmente na mulher pode ter dor no coito, no homem ele pode ter, uma incapacidade de ereção, então tudo isso tem que ser discutido com o paciente. E pode haver uma alteração da função urinária. Geralmente é uma alteração transitória pela manipulação cirúrgica. Então, o paciente pode iniciar no pós-operatório a necessidade de realizar um cateterismo intermitente limpo, que conforme o tempo, né, de pós-operatório, ele vai reduzindo e vai voltando ao normal. Dificilmente temos pacientes que permanecem com essa condição. No pré-operatório, então, é feito a discussão sobre o tratamento das feridas perianais. Se for um paciente de Crohn, né, ou retocolite, a gente tem um componente da inflamação local, uma chance muito grande de deiscência no pós-operatório dessa região. E também se o paciente fez um número grande de radioterapia prévio ao procedimento cirúrgico, né. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Além da marcação do local do estoma, né. Então, é um estoma permanente, é importantíssimo que o paciente entre no centro cirúrgico demarcado, que ele já tenha sido feita uma discussão com ele sobre os cuidados com aquele estômago, com o uso daquele equipamento e as variedades que tem, né, mas que serão, afinados e terminada essa educação no pós-operatório. Na ressecção abdômen-perineal, então, vai ocorrer a parte intraabdominal e a perineal, né. Nessa remoção é muito importante que o paciente, já tenha feito a terapia neoadjuvante total. Então hoje, o paciente ele faz esse procedimento após essa neoadjuvância total, que envolve o quê? A realização da radioterapia com a quimioterapia inicial, né. Após a ressecção cirúrgica, esse paciente volta a ser estadiado e, a partir da peça cirúrgica, é que vai ser, avaliado a necessidade de continuação, então, dessa adjuvância. Então, ainda nessa parte do pré-operatória, é importante ver o status de desempenho, né, desse paciente, então ter muita atenção em pacientes acima de 70 anos, a chance de saída, né, do intraoperatório, são cirurgias que demoram em torno de 8 horas, né, e precisam de um status de desempenho para sair desse procedimento, né. A biópsia é o padrão de diagnóstico do câncer retal, então é importante entrar em centro cirúrgico com a biópsia positiva, tá. Em alguns casos, demora até conseguir essa biópsia positiva, tá. Dá falso negativo umas 2 vezes para depois dar o positivo, né. Então, de acordo com a visualização daquele tumor, né, através de uma colonoscopia pré-operatória, é importante que, esse paciente, né, seja melhor conduzido, né. Então, tem um tumor obstrutivo que não passou o aparelho de colonoscopia, ele precisa no pós-operatório, em torno de 6 meses, fazer o exame, né, até para descartar um tumor sincrônico, né. No estadiamento precisa da parte de exame de sangue, né, o hemograma completo, o perfil químico, incluindo principalmente função hepática e renal, e o CEA. Tomografia de tórax e abdômen, né, e talvez, dependendo do caso, uma ressonância magnética, tá. Tudo isso no pré-operatório. Nas considerações do perioperatório, né, é importante que o tumor esteja já demarcado, de preferência antes da cirurgia, né, através do exame
de colonoscopia, a gente faz a tatuagem desse tumor para facilitar o intraoperatório, mas se isso não foi possível, que seja feito isso durante o intraoperatório, né? Também verificar se o paciente tem algum defeito perianal que vá, necessitar, às vezes, de colocação ou rotação de retalho ou colocação de tela, né. A questão da neoadjuvância que eu já falei, e a cirurgia ela tem que acontecer obrigatoriamente no período entre 5 a 12 semanas após a neoadjuvância de dose completa, ou seja, o tratamento completo daquela neoadjuvância total. Isso é muito importante para que não haja o crescimento tumoral antes da ressecção. Então, esse aqui eu já falei. A consulta da cirurgia sempre ela precede com autorização para o procedimento, então é feito uma consulta com o paciente e os familiares, para que todo mundo entenda o que vai ser feito nesse procedimento. É um procedimento muito invasivo, com muitas alterações. Então, o paciente tem que querer esse procedimento, né. Ela pode ser feita uma abordagem laparoscópica ou, robótica, né, só mudam os sítios de colocação. Porém, é muito importante que, se houver perfuração, obstrução, ou então a margem circunferencial daquele tumor, é importante que haja uma conversão desse procedimento, porque uma abordagem mínima nesse momento implica, né, de uma chance de recidiva tumoral. Então tem que ser retirado o máximo que for possível durante esse procedimento. Então, na fase abdominal, né, que muitas vezes não é visualizado, em exames, é feito um rastreamento buscando-se doença metastásica, né. É feito todas aquelas, ligaduras, mobilização do cólon, criação da colostomia, né. É verificado toda a parte abdominal e na fase perineal, né, é feito o fechamento, então, dessa retirada, fecha o fechamento. Se houver necessidade de um retalho miocutâneo, é puxado o músculo do glúteo para cobrir a parte anterior, para segurar as alças que vão estar próximas à ferida do períneo. Esse é um caso, acho que foi de 2017, onde no pós-operatório a paciente sangrou muito, precisou fazer uma esclerose, na hemodinâmica de um vaso que iniciou um sangramento e não tinha como abrir essa paciente de novo. Mas depois disso, dessa esclerose desse vaso, tudo se resolveu, né. A paciente hoje é amputada, mas vejam a quantidade de sangue que ela teve, e não foi logo no primeiro PO, né. Foi, acho que 48 horas após o procedimento cirúrgico. Então já foi tardio, né. Então esse vaso estava ocluído provavelmente por um coágulo que se desprendeu, e aí iniciou um sangramento abundante. Então o paciente em pós-operatório, de uma amputação perineal, abdômen perineal, ele tem algumas restrições, né. Uma das restrições principais é não sentar, né. Por isso, em 2 semanas, ele não pode sentar obrigatoriamente. Depois ele inicia o fato de ficar mais sentado, mas nunca na posição normal, completa sentada, e sim mais lateralizado. Se ele evoluir com decência dessa ferida, aí ele vai sentar lateralizado até que essa ferida feche. Na mulher, a gente segura um pouquinho mais a sonda vesical de demora, porque o contato do xixi nessa cicatriz prejudica a cicatrização, né. Então, muitas vezes a gente aumenta um pouquinho o tempo e geralmente é na pessoa que mais dá problema, é justamente na mulher, em relação à cicatrização pelo contato do xixi, por mais que a gente tente que não haja contato, né. Então são as complicações mais comuns em relação,
é esse procedimento. Então, aqui hoje nós vimos 3 doenças benignas, né, as formas de tratamento, todas elas são muito, a causa é praticamente a mesma, infecção da cripta associada à constipação, né, e vimos também a doença maligna, no caso relacionado já localmente avançado, um câncer localmente avançado, mas que é possível ter o tratamento completo e o paciente cursar com a cura desse câncer, fazendo essa ressecção abdômen-perineal. Era isso que eu queria trazer para vocês. Queria saber se alguém está com alguma dúvida sobre aquilo que foi falado, não vi nenhuma pergunta no chat. Eu já coloquei o link de presença no chat, então podem assinar